Eu quero meditar uns 15 minutos com vocês na Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse. E eu resolvi chamar este vídeo, esse estudo de Apocalipse Agora. Tem um filme americano de 1979 chamado Apocalipse Now, que fala sobre a guerra dos Estados Unidos no Vietnã. E Apocalipse Agora é porque eu tenho perguntado para mim mesmo e tenho pregado muito em muitas ocasiões a respeito do livro de Apocalipse, e a impressão que eu tenho é que as pessoas imaginam que o livro de Apocalipse são profecias que vão se cumprir lá adiante, Deus sabe quando. Quer dizer que há 2000 anos esse livro foi escrito, né? Foi escrito no primeiro século, foi um dos últimos livros a ser escrito da Bíblia, no primeiro século, né, da era cristã. E ele foi escrito ali e era uma visão que ia se cumprindo, quer dizer, já se passaram quase 2000 anos. E os crentes de hoje ainda acham que talvez o Apocalipse vai demorar para se cumprir daqui a mais 2000 anos. Sabe lá Deus quando é que essas visões vão se tornar realidade. Só que o que muitos não sabem é que o Apocalipse ele começou a se cumprir desde o momento que ele foi escrito. Tudo que a gente tem visto desde o primeiro século da igreja, da fundação da igreja, até hoje, o livro de Apocalipse ele vem se cumprindo completamente até os nossos dias. A única coisa que não vai se cumprir nos nossos dias, que não se cumpriu ainda e que a gente tem certeza absoluta que isso não se cumpriu, foi a volta de Jesus, porque ele não veio ainda, e a grande tribulação, que vai durar apenas 3 anos e meio. A grande tribulação, aquele momento onde das trombetas, enfim, das pragas que serão lançadas sobre a terra durante a grande tribulação, aquilo não aconteceu ainda, mas aquilo vai durar apenas 3 anos e meio. Então, é impossível que toda a visão do livro de Apocalipse se cumpra em 3 anos e meio. Ela vem se cumprindo durante todos esses 20 séculos, quase 20 séculos que ele foi escrito. Todo dia o livro de Apocalipse estava se cumprindo. A visão das trevas, do poder das trevas sobre a terra, na Idade Média, muito do livro de Apocalipse se cumpriu durante a Idade Média, né? Então, o próprio livro, quando foi escrito, Jesus disse para João: escreve as coisas que vistes, quer dizer, as coisas que ele viu acontecer, coisas do passado, coisas que já tinham acontecido, as que são aquelas coisas que João estava presenciando naquele momento, o que ele estava vendo acontecer, e as que depois dessa hão de acontecer. Então, aí sim, essa profecia, nos dias de João, ele escreveu coisas que ele já tinha visto, coisas que ele estava vendo e coisas que ainda ia acontecer, né? Ia acontecer depois. João viu guerras, viu pestes, viu fome, viu desgraça, ele viu morte, destruição, miséria, coisas que ele não sabia descrever, mas ele usou a imaginação que ele tinha para dizer: eu vi tal coisa que era semelhante a isso, mas ele não conhecia os tanques de guerra, ele não conhecia as armas atômicas, ele não conhecia, por exemplo, os lançadores de foguete, né, que cuspindo fogo, né, com milhares, centenas de milhares de bombas sendo lançadas de avião. Tudo aquilo ele viu, mas ele nunca, na época dele não existia avião, não existia helicóptero, né? Um helicóptero voando de longe parece muito um gafanhoto. Então essas coisas ele viu e assemelhava, né? Os aviões são parecidos pássaros, né? E ele não conhecia aquelas coisas, mas ele viu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial,
Ele viu a guerra da Coreia, a guerra do Vietnã, ele viu as guerras na Europa, ele viu a peste negra em 1300, ele viu tudo aquilo e foi escrevendo conforme aquilo que ele via. Então, o Apocalipse está se cumprindo. Ele se cumpre hoje, né? Então, o Apocalipse está se cumprindo hoje. A gente não está esperando que o Apocalipse vai se cumprir. Ah, isso aqui é o princípio, é o começo. Não, isso aqui é o fim mesmo. É o fim mesmo. Né? Então, quando nós vemos ali, e eu falava, né, na leitura, eu ainda não fiz essa leitura, não sei ainda quanto tempo tem esse vídeo, e eu não quero ser muito extenso, vou falar talvez em torno de 15 minutos, não sei, mas aqui tem um detalhe no livro de Apocalipse, os 4 cavaleiros do Apocalipse, por exemplo, é o início da visão, a visão que João começou a escrever. Quando o Senhor aparece para ele, manda ele escrever as 7 igrejas da Ásia. Então, o livro começa com 7 igrejas. Aquelas coisas que Jesus fala para ele escrever, estava acontecendo naquela época. Naquela época já existiam aquelas coisas. Então, tu tens nome de que vive, mas estás morto. E assim por diante, né? Vocês estão aí com idolatria, com isso, com aquilo. Aquelas coisas já existiam naquele tempo. E João escreveu aquelas cartas para mandar às igrejas da Ásia naquele momento. E depois disso, depois de escrever, então João é arrebatado para o céu e tem essas visões, né? Ele tem a visão do cordeiro e dos selos e tudo mais. E então a visão futurista do Apocalipse começa no versículo 6. Começa no versículo 6, quando ele diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Bom, a respeito dos 4 cavaleiros do Apocalipse, a gente fala que as cores se referiam aos cavalos, né? E os cavaleiros, eles representavam alguma coisa. Um representava morte, o outro representava fome e o outro representava guerra. A dúvida, e que eu vejo muita gente falando, é quanto ao cavaleiro do cavalo branco. Alguns dizem que ele é o anticristo. Ora, como pode ser o anticristo? Não existe fundamento, por menor que seja, dentro da Bíblia, para que seja o anticristo. Por 2 razões. Primeiro, por que o anticristo? O anticristo é uma pessoa. E ali não são pessoas, como eu já falei, são coisas personificadas. A morte não é uma pessoa, a doença não é uma pessoa e a guerra não é uma pessoa, são coisas, né? Coisas são acontecimentos. Então, o cavaleiro era personificação, era uma pessoa que representava a morte, representava a guerra, representava a fome. Então, o primeiro cavaleiro que saiu, ele não pode ser o anticristo, ele também tem que ser alguma coisa. E esta coisa, eu repito, é a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus? Porque aqui está dizendo outra, antes de dizer por que ela é a palavra de Deus, antes de chegar nesse ponto, tem uma outra interpretação que diz que não é o anticristo, é a falsa religião ou a falsa paz. Meu Deus do céu, onde já se viu falar de falsa paz? Ou a gente tem paz ou a gente tem guerra. Paz é paz, guerra é guerra. Então, se fosse a falsa paz, então seria um cavaleiro encardido, não é um cavaleiro branco. Então, coisa totalmente sem sentido. Né? Então, por que ele não pode ser o anticristo? Primeiro, porque aqui não são coisas, mas pessoas, mas coisas personificadas. No caso, aqui o cavaleiro do cavalo branco, ele saiu vitorioso e para vencer. Aonde está escrito em algum lugar na Bíblia que o anticristo é vitorioso e saiu para vencer? Aí eles vêm com aquele argumento. Ali está dizendo que ele saiu vencendo
e para vencer, mas ele vai ser derrotado. Oh, meu Deus do céu! A Bíblia está dizendo que ele vai vencer, e você vai dizer que não. A Bíblia está dizendo que ele vai vencer, mas ele vai ser derrotado. Se a Bíblia está dizendo que ele saiu vencedor, ele já foi vencedor, ele saiu vencendo e destinado a vencer. Quem é o vencedor aqui? O único vencedor que a gente encontra no livro de Apocalipse é Jesus Cristo, né? Como o próprio, no versículo 5, eles choravam porque não havia ninguém, nem na terra, nem no céu, nem no mar, em lugar nenhum, que pudesse abrir o livro, nem olhar para ele. E João chorou porque ele queria saber o que tinha dentro do livro e ninguém era digno de abrir o livro para saber o que tinha dentro dele. Então alguém diz assim: não chores, eis aqui o leão de Judá, o Cordeiro de Deus, que venceu. E o livro, né, e vai abrir o livro. Então, aqui o vencedor aqui é Jesus, ele já venceu. Ele diz assim: digno é o Cordeiro que foi morto de receber, de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus. E para nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, reinarão para sempre. Então, eis aqui o Cordeiro, né, que foi morto e que venceu, né? Olha aqui. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então ele é o vencedor. E é ele que vai abrir o selo. Então, o cavaleiro em cima do cavalo saiu, ele era vencedor e saiu para vencer. E quando Jesus abre o livro, o primeiro personagem que sai é ele. Ele sai na frente, porque ele é o vencedor. Ele saiu vencendo e para vencer. Então, o cavaleiro no cavalo branco é a palavra de Deus. Porque Jesus Cristo não é Jesus Cristo no cavalo, mas é a palavra de Deus, que é uma personificação de Cristo, né? É uma personificação de Cristo, que é chamada a palavra de Deus. Então, lá no capítulo 19 e versículo 11, né, no capítulo 19, lá adiante no Apocalipse, nós temos apoio para esta coisa aqui, o que estamos dizendo. Apocalipse 19 e 13 diz assim: 11 diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, de novo, um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se, quem? Como? Fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então, o livro de Apocalipse começou a se cumprir desde aquele momento que ele foi escrito. Porque quem saiu na frente de tudo foi a Palavra de Deus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então, ele sai com quem sai primeiro é o cavalo. A palavra de Deus sai na frente, anunciando o fim de todas as coisas, chamando os homens ao arrependimento. Chamando os homens para o arrependimento, falando das coisas que vão acontecer e tudo mais. Então o cavalo branco sai na frente, é a pregação da palavra de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o tempo de Deus. Arrependei-vos, porque o mundo vai se acabar. Arrependei-vos, porque a morte está vindo atrás. A miséria, a fome, a desgraça, ele vem contando antes. Então a palavra de Deus vem primeiro. Então, atrás da palavra de Deus e pela desobediência dos homens, então vem a morte, vem a guerra, vem a fome, vem a peste, vem a desgraça, vem todo o mal, mas a palavra de Deus está ali junto e ele saiu primeiro. Isso é uma visão maravilhosa, uma coisa extraordinária. E os que negam que o cavaleiro do cavalo branco é a palavra de Deus, é o evangelho de Jesus Cristo, eles querem dizer o seguinte, que o que é que o Senhor ia fazer na companhia desses 3 cavaleiros tão sinistros, que são a doença, né? Peste, morte, a fome e a guerra. Ora, ele está fazendo o que ele faz agora.
né? Nesse momento que nós estamos vivendo esse problema desta epidemia que veio da China aí, né? Nesse problema que a gente está vivendo, nós estamos vivenciando isso, né? A morte ceifando milhares de pessoas. Aqueles que ele não mata, ele aterroriza, porque nós aqui no Brasil estamos vivendo esse terrorismo, né? Que se tornou uma coisa mais política do que de doença, né? A gente sabe que a política está por trás disso mais do que a própria doença em si. Então, aqueles que não estão sendo atingidos pela morte, da peste, da doença, estão sendo atingidos, vão ser atingidos por outra coisa. Vão ser atingidos pela crise, pela fome, né? Pelo desemprego, pelos problemas que vão vir, e vão ser muitos. Vai haver um aperto terrível, né? Sobre os moradores da terra. As pessoas vão passar por apertos, né? De desmaiar o coração, vai ser de derreter o coração, né? Porque eu estou com a idade de 58 anos, e nunca na minha vida eu tinha visto uma coisa semelhante a essa. E eu creio que aqueles que estão vivos hoje não presenciaram nada igual. Porque não é aqui em Gravataí, não é aqui no Rio Grande do Sul, não é no Brasil, mas é no mundo inteiro. Hoje de manhã eu acabei de até compartilhar um vídeo que eu vi da TV Pampa, onde eu fiquei apavorado, porque está acontecendo uma coisa que pouca gente está percebendo, né? Que a economia dos Estados Unidos está derretendo, ela vai derreter. Os Estados Unidos estão sendo atingidos também por isso. E por que alguém diz assim, não, mas os Estados Unidos não vai deixar a China passar na frente dele e tudo mais, mas não é a China que vai passar, né? Esse cenário de desolação, de terrível, 3 milhões de pedidos de desemprego, é o que dizia no vídeo, lá nos Estados Unidos. Nunca na história dos Estados Unidos houve tanto pedido de auxílio desemprego, como está havendo agora, esta semana. Mais de 3 milhões de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Quer dizer, nunca na história dos Estados Unidos isso aconteceu. Então, isso vai atingir a economia. Se atingir a maior economia do planeta, todo mundo vai sofrer, né? Isso é necessário para quê? Para que a China tome o lugar dos Estados Unidos? Absolutamente não. Este é o cenário necessário para o surgimento do anticristo, né? Do anticristo. Aquele que virá, não sabemos ainda de onde, mas é o cenário perfeito de destruição, onde o anticristo vai vir como uma solução, porque o mundo será governado por um homem só durante esse período de 3 anos e meio, de 7 anos. 7 anos, né? E 3 anos e meio será então de desgraça para a humanidade. Então, durante esses 7 anos. Então, o que resta para acontecer no livro de Apocalipse são poucas coisas, poucos eventos, né? Esperamos a volta de Jesus Cristo, né? E esperamos ser arrebatados. Acho que ainda vamos ver o anticristo aparecer aí, e a igreja de Cristo vai subir para estar com ele no céu, né? E é isso que vai acontecer. E aqueles crentes que estão aí orando a Deus, pedindo que as coisas tudo volte ao normal, eles vão continuar pedindo, né? Porque normal não vai ficar mais. A normalidade é essa. Isso aqui que é o normal. Nós cremos na palavra de Deus, cremos na Bíblia Sagrada, pregamos a Bíblia Sagrada e a palavra de Deus, porque a nossa esperança não é que as coisas aqui melhorem. A minha esperança é estar na presença de Deus muito em breve, ser arrebatado com Ele, ser guardado. Mas você que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, você que não andou profanando o nome do Senhor, mas conheceu o meu nome, como ele diz, né? Eu o livrarei porque conheceu o meu nome. Não está escrito ali, ó, eu vou livrar você porque profanou o meu nome, profanou minha casa, profanou o meu culto, né? Profanou o meu nome, minha casa, desprezou, trocou a Bíblia por tablets, ou seja lá o que for. Então, se você é escolhido de Deus, você ama Jesus, você tem guardado Ele, a palavra de Deus, você tem anunciado a palavra de Deus, você fica tranquilo, porque o Senhor te guardará da hora da provação que há de vir sobre o mundo. Deus te abençoe, Deus te guarde,
em nome de Jesus Cristo. Amém.